Olá, sou muito grato por você ter chegado até aqui e você não vai se arrepender de ficar até o final desse vídeo. O conteúdo vai te surpreender. Eu sou o pastor Francisco Gomes, bacharel em Teologia pela Faculdade Batista Brasileira e também pela IBADERJ, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Sou especialista na área de escatologia, já fiz dezenas de seminários no nosso Brasil, já fiz seminário de escatologia para 1.400 pessoas que receberam certificados e aprenderam sobre o tempo do fim. Também desenvolvi a Escola Logos, uma escola no seminário teológico que formou dezenas de obreiros do estado da Bahia. E eu venho aqui, através desse vídeo, lhe trazer esclarecimento a respeito do tempo do fim. Escatologia significa estudo das últimas coisas. E eu sei da relevância, o quanto é preponderante estarmos afinados e atentos aos próximos eventos apocalípticos. Agora vamos entrar em uma imersão de um dos assuntos mais polêmicos e discutidos da atualidade. É a respeito da segunda vinda de Jesus. Se ocorrerá antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou após a grande tribulação. Aí temos três grandes nomenclaturas. Aqueles que acreditam que Jesus voltará antes da grande tribulação são os pré-tribulacionistas. Aqueles que acreditam que Jesus virá durante a grande tribulação são os mesotribulacionistas. E por fim, a corrente que acredita que Jesus virá após a grande tribulação, que são os pós-tribulacionistas. Eu quero trazer evidências para você da coerência que temos com o pré-tribulacionismo. Eu penso ser a corrente teológica mais plausível a respeito da segunda vinda de Jesus. É importante a gente entender que a palavra arrebatamento não existe nos textos originais. Foi uma palavra implantada no século XVI por Jerônimo, no latim, e aí deu-se a entender a palavra arrebatamento. A Bíblia fala, sim, sobre dois momentos que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Ora, tem momentos que a Bíblia fala que Jesus vai pisar aqui nos solos da terra e todos os olhos verão. Mas haverá um momento que Jesus aparecerá nos ares e encontrará com a sua igreja. De forma muito clara, percebemos que existe uma distinção, ou Jesus voltará em duas fases. Precisamos entender que na etimologia da palavra da segunda vinda, nos originais, está parousia, que significa aparição, ou rapazo, que significa capturar com força. Veja que não são mesmos vocábulos, não são as mesmas palavras. Então, de fato, na Bíblia há uma distinção, rapazo e parousia. Muitos pensam que a ideia do pré-tribulacionismo surgiu com John Darby no ano 1800, mas foi muito anterior a isso, desde a era patrística, de muitos pensadores. Aqui temos um livro escrito por Thomas Aes, um grande investigador. Ele mostra Irineu, Tertuliano, Hipólito, Justino Marte. Muita gente já tinha ideia sobre o pré-tribulacionismo. Na Idade Média também temos grandes pensadores na Idade Medieval, como Efrem de Nisbe, no ano 306, 373,
que ele declara no seu livro, nos últimos dias, o anticristo e o fim do mundo. Todos os santos e eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está por vir. Então é muito claro que é muito antes de John Darby que se fala sobre o pré-tribulacionismo. Sem falar que os pais da igreja, que eram o último elo com o colégio apostólico, os apóstolos, também tinha ideia do pré-milenismo. Mas existe um outro ponto muito importante. Você acha que Jesus ia dar uma surra na sua noiva para depois casar com ela? Por que existe a grande tribulação? Onde temos de forma muito clara a respeito da grande tribulação? No discurso de Jesus em Mateus capítulo 24. Qual é a finalidade da grande tribulação? Senão uma sentença para as nações e Israel. Eu sei que vocês conhecem Daniel capítulo 9, versículo de número 25, que fala sobre a cronologia 70 semanas de Daniel, que são divididos em 3 fases. A primeira fase, 7 semanas. A segunda fase, 62 semanas. E a terceira, 1 semana. As 7 primeiras semanas, a palavra semanas no hebraico é shabuas, dá a entender tanto de dias como semanas. Mas é claro que se fosse falar de dias aqui, não daria nem a construção de Jerusalém. Então, logo entendemos que shabuas, a tradução é anos, seria 7 vezes 7 anos, daria 49 anos. Da profecia de Daniel, 49 anos, você vai ver que no ano 445, Israel foi restabelecida, os muros foram restabelecidos. A ordem, quando saiu em Neemias capítulo 2, versículo 1 ao 6. A segunda parte são as 62 semanas que vai perfazer no tempo até que o Messias será tirado. Se não, vejamos, versículo 25, do capítulo 9 do livro de Daniel. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as praças e as circunvalações a reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. É esta parte que fala sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda, e ele retirado após a sua ressurreição e ascensão. Perfaz o tempo corretamente de 62 semanas. Se você fizer uma conta, 62 vezes 7 equivalente a 434 anos. Foi o tempo exato que Jesus foi assunto aos céus. Então, a gente começa a perceber que as semanas de Daniel teve um hiato, um espaço, foi congelado. Depois que Jesus foi assunto aos céus, o príncipe do povo foi retirado, não se contou mais o relógio das 70 semanas de Daniel. Por que será? Já se passaram 2000 anos. E por que não se contou mais? Porque neste intervalo entrou a igreja. A igreja, essa sim, de fato, é o sinal importantíssimo para descongelar essas 70 semanas. Quando a igreja é arrebatada, aí sim se passa a contar a última semana, que equivale a 7 anos, que representa a grande tribulação.
a grande tribulação, também mencionada no livro de Apocalipse, você vai ver sobre esse número de dias correspondente a 3 anos e meio, uma metade e outra metade de 3 anos e meio. A primeira metade de 3 anos e meio fala do anticristo como conquistador. O cavalo branco dos 4 cavaleiros dá-se início. Na segunda metade, que é os 3 anos e meio, a outra metade, que também perfaz 3 anos e meio, é quando começa com os 3 outros cavaleiros do Apocalipse. O importante é a gente entender, existem inúmeras passagens que falam que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu quero que você entenda, quando Jesus disse para os seus discípulos que o tempo do fim seria muito semelhante aos dias de Noé, eu te pergunto, o dilúvio veio sobre a terra, mas Noé estava sobre a chuva? Não, ele estava na arca. O que representa a arca no Novo Testamento, senão Jesus? Então, estaremos com Jesus, assim como Noé estava na arca. Assim como Ló, Jesus dá outro exemplo. Será como os dias de Ló? Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló da cidade. E o texto em Lucas capítulo 17, em que Jesus fala o que eu estou te dizendo, a partir do versículo 36, Jesus, ele diz que um será tomado e outro será deixado. Se será tomado, significa dizer a palavra arrebatado, será arrancado. Você vai ver no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 36. Antes do versículo 36, fala sobre todo este cenário do fim. Sem falar que no livro de Apocalipse fala que Jesus, escrevendo uma das cartas, dizendo que não passaríamos pela grande tribulação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Temos também 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A ira vindoura é a grande tribulação. A ira vindoura é contra as nações de Israel. Por que Deus derramaria a sua ira sobre a igreja, se a igreja está cumprindo o seu propósito? Portanto, meu caro amigo, estudioso da Bíblia, você precisa se preparar para o tempo do fim. Só faltam 2 sinais para o fim dos tempos. E você precisa estar preparado. Não foi isso que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, que deveríamos ter azeite de reserva no sinônimo de estarmos preparados? Você está se preparando para um dos maiores eventos, para as maiores catástrofes e estardalhaços eminentes que acontecerão sobre este planeta. Tudo que você viu até hoje é fichinha do que vai acontecer na grande tribulação. Jesus disse em Mateus capítulo 24 que este tempo nunca houve e nunca haverá. Se prepare para o arrebatamento, rapazo, tomado à força. Encontraremos com nosso noivo nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 a seguir. No capítulo 4, Paulo fala sobre o arrebatamento.
Se você fizer um estudo minucioso, você vai perceber que João 14 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 em diante, é o mesmo texto. Então, Jesus também falou sobre o arrebatamento. E o arrebatamento é rapazo no grego. Você está preparado? Prepare toda a sua família para um dos piores eventos que ocorrerão sobre a terra. Parabéns por ter chegado até aqui. Espero que você tenha gostado das nossas dicas e estratégias da nossa videoaula gratuita. Mas se você quiser um conhecimento mais profundo e saber com um ano de antecedência, como eu descobri, quem ganharia as eleições no Brasil, identificar com muita clareza o número 666, saber quem é o falso profeta, o anticristo, a sua nacionalidade, a sua orientação sexual, a sua origem, os 5 piores erros que a atualidade comete sobre o arrebatamento e ainda mais, te apresento o e-book Para Onde Estamos Indo. Nele você vai encontrar dicas, estratégias e um conhecimento aprofundado sobre o tempo do fim. Existem revelações, ideias e conhecimento no e-book Para Onde Estamos Indo, que eu te garanto que você não vai encontrar em nenhum outro livro de escatologia do planeta. É o melhor livro de escatologia da atualidade. Não é apenas um livro com uma leitura superficial e amadora da Bíblia, mas um livro prático, lógico, técnico e altamente espiritual. Para garantir com exclusividade o exemplar do e-book Para Onde Estamos Indo, basta clicar no botão abaixo e garantir um conteúdo riquíssimo com um preço simbólico. 6 anos eu gastei para o conhecimento deste e-book. Você gastaria no mínimo 6 anos para ter o conhecimento desse e-book e investiria no mínimo R$10.000, pois foi este valor que eu investi para o conhecimento deste livro. Fora horas de oração, fora horas de reflexão para chegar em revelações profundas sobre o fim. E eu estou lhe entregando tudo isso com apenas um clique. Você pode ter o seu futuro em suas mãos. A morte te assusta? Pior o que vem além dela. Mas eu vou te ajudar a se preparar para o Apocalipse.